Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Dá uma recuadinha aqui. Muito bem. Vamos dar continuidade à nossa matéria Doutrinas Básicas. Hoje chegamos à nossa aula número 31, certo? 3 de dezembro. E continuamos na matéria, ou na doutrina, melhor dizendo, perdão, de soteriologia, a doutrina da salvação, ok? Então vamos orar pedindo ao Senhor a sua bênção sobre o nosso tempo aqui hoje, que o Senhor possa nos abençoar grandemente, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado por estarmos juntos para ouvir a Tua Palavra. A nossa maior necessidade nesta manhã é a instrução do Teu Espírito Santo para que Ele possa esclarecer as nossas mentes e corações ao ouvirmos a respeito das verdades da fé cristã, possamos entender, ó Deus, que esses fatos, que essas informações até técnicas, elas não são desprovidas de vida, mas dão segurança à nossa fé, dão robustez à nossa fé e, portanto, nos impedem de ir por caminhos longe da Tua vontade, longe do Teu querer, seguindo doutrina de homens. Obrigado, ó Pai, novamente pela Tua Palavra, pela liberdade que temos de estudá-la. E esta manhã possamos sair daqui mais ainda convictos daquilo que temos escrito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Só a nossa definição aí, que está sempre no começo, né, do nosso estudo, que soteriologia é o estudo, já vai ter que a página até ali, já está. Estudo sobre a salvação do homem através da obra de Cristo, incluindo sua eleição soberana por parte de Deus, seu chamado, perseverança e glorificação. Nisso nós já estamos bastante adiantados no nosso estudo, e semana passada nós começamos a estudar sobre vocação. Então, só para dar um passinho atrás, nós vimos semana passada, irmãos, que vocação ou chamado, ela possui um aspecto geral, certo? Esse aspecto geral pertence à responsabilidade nossa. Nós não temos conhecimento da situação espiritual de ninguém, né? Ninguém anda com um E de eleito gravado na testa, ou um S de salvo, que seja, né? Nós não temos esta visão espiritual, então nós pregamos a todos. Nós pregamos a todas as pessoas, independente de altura, largura, cor e raça, enfim, credo, nós pregamos o Evangelho. Essa é a nossa parte, esse é o chamado geral de Deus. E aí nós andamos no nosso estudo semana passada e chegamos à vocação, que é onde nós estamos agora. E essa vocação, por outro lado, a gente leu, é algo específico da parte de Deus, porque Ele sim conhece quem são os seus escolhidos. Então, quando, digamos assim, nós lançamos a rede da pregação, cai nesta rede esses que recebem esse chamado específico de Deus que nós temos acompanhado, ok? Então, agora no nosso próximo slide, definindo essa vocação, então aí as palavras, sempre sabemos que o nosso Novo Testamento foi escrito em grego koiné, um grego já que é uma língua morta, mas muito similar ao que se fala hoje em muitos aspectos. Mas vamos lá. No grego, a vocação se pronuncia klesis, é aquele que é chamado, ou kletos, e kaleo, que é o verbo, tudo relacionado à vocação. Então, a vocação de que se trata aqui é o chamado especial que o Senhor dirige unicamente aos eleitos. Trata-se de um convite diferente do chamado geral, dirigido a todas as pessoas. Uma vez que a vocação salvífica é eficaz e sempre conduz o eleito a Cristo, essa vocação especial a Cristo. Essa vocação especial é baseada unicamente na graça de Deus, sem que o homem chamado tenha mérito algum. Foi até aqui que nós chegamos na semana passada, tratando sobre a definição que eu acabei de mencionar de chamado específico. Ok, irmãos? Então, de certa forma, é muito fácil a gente lembrar. Chamado geral, nosso papel. Chamado específico ou vocação, papel de Deus. Certo? Você simplifica dessa maneira, porque nós não temos onisciência, obviamente, certo? Mas Ele tem. Ele conhece cada pessoa. Então, irmãos, isso demonstra
que a nossa pregação tem que ser constante. Ela tem que ser um estilo de vida, certo? Tem que ser a todo momento que tiver uma oportunidade, todo momento que for conveniente, certo? Eu me refiro, por exemplo, você está num ambiente de trabalho, você não vai deixar de fazer o seu trabalho para pregar, é óbvio. Mas você ali constrói relacionamentos dentro do seu ambiente de trabalho e no momento adequado, talvez no intervalo de almoço, né? Ou sair depois para tomar um lanche, ou o que quer que seja, criada a oportunidade, aí sim você compartilha o evangelho. Mas, como o Pedro mesmo falava, que a gente deve pregar a tempo, fora de tempo, e a todo momento estar preparado para responder da razão da esperança que há em nós. Então, é óbvio, meus irmãos, que o nosso testemunho, a nossa postura, fala muito em relação a isso. Eu me lembro, irmãos bem sabem que eu trabalhei aqui no mercado 20 anos, né, na área de TI, e aqui e acolá um cliente falava de maneira jocosa, mas você sabia que por trás tinha verdade. Não, eu queria ser que nem o Joveci, porque ele não tem problema. Aí eu falava, será que ele está falando de outro cara que é meu xará? Porque eu tenho problema, assim. Mas comparado à maneira que ele ou ela, porque não tinha uma esperança em Deus, irmãos, comparado à maneira que eles enxergavam a vida, encaravam os problemas, eles me viam como não tendo problema, certo? Então eu me lembro de uma vez que o meu carro bateu o motor, né? Aí eu justifiquei para ele, eu estou com um pouco de dificuldade de ir aí, porque o carro bateu o motor, eu vou botar para consertar e tal, né? Aí dei meu jeito, peguei lotação e fui fazer o meu serviço. E aí, mais uma vez, ele observou, cara, tu tem ideia de quanto é para fazer o motor? E eu sabia que era um rim e um lóbulo do fígado, uma nota. Aí ele, e tu tá tranquilo assim? Eu falei, mas vai adiantar alguma coisa? Arrancar cabelo já estava ficando, né, um item de rara presença, enfim, para arranjar alguma coisa, arrancar cabelo, eu saía ansioso por aí. Bateu. Agora é já o dinheiro, botar, né, 30 vezes no cartão e vão pagar o negócio aqui. O ponto, meus irmãos, é que a nossa postura diante da vida, apesar dos problemas, é um enorme testemunho e de abertura de possibilidade de você compartilhar do que Deus tem feito na minha e na sua vida. Lembrei agora, teve outra irmã aqui também que passou pela perda de, muitos anos atrás, de um bebê na gestação, né? E teve o mesmo testemunho de como ali mesmo na maternidade, esperando a curetagem, toda aquela situação muito triste e tal, ela pôde ser uma voz de esperança, de testemunho para outras pessoas passando situações similares ou com gravidez de risco ali, ou o arriscado não conseguir fazer o parto, assim por diante. É impressionante, meus irmãos, como a gente pode, sim, por causa de Jesus, brilhar luz, esperança, consolo no meio de cenários terríveis, se a nossa postura para a vida for baseada nele, obviamente, né? Se assim for a nossa vida. Bem, seguindo para a parte de baixo, nós não tínhamos visto ainda, a resposta positiva à vocação salvífica é garantida, presta atenção nessa palavra, garantida por esse chamado, uma vez que é dirigido somente aos eleitos e acompanhado pela obra de convencimento do Espírito Santo que, com paciência e docilidade, atua no coração do indivíduo até que ele entenda e aceite a mensagem cristã. Nosso texto de Atos aí embaixo diz o seguinte: uma das que ouviam Paulo pregar era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Olha a última frase desse versículo, irmãos. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Então aqui, é claro, meus irmãos, está um debate de séculos, talvez até de milênios, a respeito de como e se realmente isso acontece dessa maneira. Essa é a nossa convicção, como a gente tem falado desde o começo, que o que nós pregamos tem garantia de que vai dar certo, porque o Senhor vai atrás daqueles que Ele já escolheu, como diz a palavra de Deus, antes da fundação do mundo. O pregador, inclusive em alguns cultos na história do cristianismo, da igreja evangélica particularmente, criou o hábito, né? Faz o famoso apelo, quem nunca, né? E aí vem, sim, uma pessoa, duas à frente, aí ele fala o quê?
hoje a alegria no céu e o nome dele... Qual é o seu nome? Sinfrônio. O nome do Sinfrônio está sendo escrito no livro da vida. Não é isso que a Bíblia diz. É isso? Diz que o nosso nome foi escrito antes da fundação do mundo. Então, antes do Sinfrônio ouvir o Evangelho, antes do Sinfrônio ser movido, né, pela música em tom menor e etc, etc, ele já era escolhido e o nome dele já estava lá. Eu estou apenas, irmãos, declarando os fatos bíblicos. Pastor, eu tenho muita dificuldade com isso. Não se preocupe, no céu vai ter um balcão de reclamação, certo? Pega a senha, aí você vai lá, você coloca essas coisas que você tem dificuldade. Porque, irmãos, em 40 anos estudando a Bíblia, se eu disser para mim que eu não tenho dificuldade com nada, eu estaria mentindo. Mas ter dificuldade e me rebelar contra essa verdade são coisas completamente distintas. Eu luto com conceitos bíblicos, sim, não esse em particular, mas com alguns, e confio no texto, confio no Senhor e deixo com Ele aquilo que Ele está fazendo, quando o texto mostra claramente que é assim que vai. Nesse último parágrafo tem uma coisa muito importante que fala que o Espírito Santo faz com paciência e docilidade. Assim ele atua no coração do indivíduo. A semana foi Spurgeon que falou que quando o Senhor alcança alguém, ele não arrasta essa pessoa. Eu não quero me converter. Ele disse isso, então ele vem arrastado. Não é assim que funciona. Então o Espírito Santo convence a pessoa, muda a disposição da pessoa, certo? Pelo argumentar espiritual dele, como mostrando a sua situação e a necessidade de salvação. Então, aquela pessoa que via a boia, está se afogando, via a boia sendo jogada para ela e desprezava a boia, né? Muitos de nós já fizemos isso em relação ao Evangelho. Aquele que via o salva-vida aí na sua direção e atacava o salva-vida, muitos de nós já fizemos isso em relação ao evangelista na nossa vida, não foi? Então, essa pessoa muda a sua disposição, ela percebe que ela está perdida, que está se afogando. Ela percebe a utilidade da boia, ela percebe a atitude do salva-vida. E aí, ela quer ser salva. Ela muda, e quem faz isso é o Espírito Santo. Se Deus quiser, semana que vem, a gente vai dar uma olhada em que ordem que isso acontece, certo? A gente vai usar um gráfico, inclusive, que nós usamos no nosso retiro, nem sei quantos anos atrás, que uma década já, ali no Monte Cristo, né? O pessoal está lembrando, né, Luma? Foi o primeiro contato, praticamente, que alguns tiveram com algumas verdades da fé reformada. Nós usamos esse gráfico, eu espero, a semana que vem a gente poder chegar até aí, e a gente vai gastar um tempo discutindo 2 ou 3 teorias bíblicas sobre essa ordem da salvação, como que isso acontece, ok? Bem, alô? Hoje meu mic está aí, não, alto, não está saindo aí. Seguindo adiante, meus irmãos. No nosso material, tem uma continuação que começa assim: frise-se que essa obra eficaz de vocação e convencimento não é realizada em cada ser humano. Do contrário, todos os homens seriam salvos, hipótese que, como é sabido, jamais se cumprirá. Então, se você der uma olhada naquele gráfico ali, ele é muito apropriado, ele é um gráfico de conjunto, né? Onde uma parte pertence, outra parte não pertence. Então, você vê bem de forma gráfica que o chamado geral alcança o quê? Todas as pessoas, certo? Como a gente especificou alguns minutos atrás. Todas as pessoas estão debaixo do chamado geral, até aquelas que nunca ouviram o Evangelho. Como, irmãos? Consciência, a natureza, a revelação geral. Lembra que a gente tratou já disso na nossa EBD? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então o homem, ao olhar a natureza, ele não tem como dizer isso aí veio do nada. Por que lhe pareça, o ateu hoje fala exatamente isso, negando a própria física que ele diz defender. Na educação física não, irmãos, é a ciência física mesmo, certo? Ele sempre diz que as coisas têm que vir de algum lugar. Isso veio daquilo. Mas quando se trata da essência do universo, magicamente, tudo isso veio do nada. E estou tentando comprovar isso até agora, inclusive em laboratório, tentando criar matéria em um vácuo, em um aparelho que não tenha nada dentro, certo? Bem,
Não foi assim que aconteceu. Então, tudo declara a glória de Deus. É obviamente que o evangelho é um chamado muito mais poderoso. E dentro disso, irmãos, olha lá, tem um conjunto menor com a linha pontilhada, vocação salvífica, ou chamado específico, se você preferir. E essas pessoas que estão ali dentro estão dizendo o quê? Sim. Por quê? Como vimos até agora, essas são aquelas que são alcançadas pelo evangelho e aí respondem positivamente quando ouvem o evangelho. Então, seguindo ali o nosso texto, nós temos Romanos 11, 4. Lá diz o seguinte: e qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. O que Paulo está argumentando aqui, irmãos? Ele está falando dessa enorme, na falta de outro termo, apostasia que havia nos dias de Elias, nos dias do rei Acabe, certo? E aí Elias reclama para Deus: todos se desviaram, só sobrou eu. E aí Deus falou assim: negativo. E aí o texto diz: eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Ou seja, Deus agiu na vida desses homens, separando-os do engano, da falsa religião, dos falsos ídolos e tudo mais, e mantendo-os fiéis ao Senhor Deus de Israel. De quem é a ação aqui, irmãos? Foi esse pessoal que voluntariamente resolveu dizer: né, Baal não, eu quero Deus. Não. Deus agiu segundo o texto. Ele fez isso na vida desses 7 homens. Como ele tem feito, irmãos, em toda a história de Israel. A gente tem batido nisso direto porque, infelizmente, existem muitas dessas igrejas judaizantes, como eu já falei, né? O pastor prega com talit, com kippá, tem bandeira de Israel lá na frente, passa pano para qualquer coisa que Israel fizer, como nação, como o Estado de Israel. Irmãos, o Estado de Israel não é o Israel que Paulo está tratando em Romanos 9, 10 e 11. É dentro desse Estado, dentro desta etnia, é que o Senhor vai tirar um remanescente para cumprir as suas promessas, a gente tanto tem visto em Isaías, certo? Durante a história, mesmo tantos anos antes de Isaías, aqui no tempo de Acabe, Deus estava fazendo a mesma coisa. Porque, meus irmãos, se Deus removesse a mão de Israel, ele se transformaria rapidamente como qualquer outra nação. Ele se transformaria rapidamente em uma nação ímpia, pagã, abandonando totalmente o Senhor. Israel só durou o que durou porque o Senhor agiu e protegeu Israel de um completo desvio, né? Muito bem, 1 Coríntios 1, 23 a 26. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Então, novamente, não há nenhuma parte de mérito ou valor no ser humano, e quem faz o chamado, como diz o versículo 26, é o Senhor. Seguindo adiante o mesmo parágrafo, irmãos, Mateus 25, 46. E aí ele está se referindo ao fato de que, obviamente, nem todos serão salvos. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Pausa, irmãos. Quando nós tratamos de vários assuntos aqui, a gente já deu uma pincelada no negócio chamado universalismo, não foi? A gente vai tratar um pouco mais disso, porque isso está diretamente relacionado à doutrina da salvação. Foi o quê? Caminho. Ia dizer que até meu tablet já apagou, mas aqui é a bateria, então é só para parecer que ele já de novo. Voltou? Papatango. Eu falava do universalismo, né? Pois bem, quando nós tratamos brevemente do universalismo, mas vamos tratar melhor, ou mais diretamente quando for aqui em soteriologia, o que ele fala? No final, Deus vai salvar todo mundo. Então, estão perdendo seu tempo. Para que tu vai ficar incomodando os Yanomamis lá, meu amigo?
Deixa lá. Deus vai dar um jeito. Eu realmente não sei, meus irmãos, tem algumas heresias que são tão simples de serem refutadas que eu confesso que eu não sei de onde vem o argumento lógico dessas pessoas. Porque olha só, o que o texto acabou de dizer? Estes, está falando dos ímpios, irão para o castigo eterno, mas os justos, não por causa de si mesmo, esse justo aqui é por causa de Cristo, certo? Para a vida eterna. Tem ou não tem dois destinos? Os dois falam sobre eterno ou não falam? Sim, tem dois destinos e os dois falam sobre a grande técnica para ligar o... Os dois falam sobre, irmão, ser de duração eterna. Então, é óbvio que nem todos vão ouvir o Evangelho. E, na verdade, irmãos, como a gente falou desde o começo, todo ser humano já nasce na situação de condenado. Ele precisa da salvação. 2 Tessalonicenses 1,9, repetindo a mesma ideia. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então a Bíblia vai falar mais de uma vez sobre a realidade, irmãos, da condenação eterna, e não há como fugir desse fato. Seguindo adiante, eu vou terminar esse parágrafo e a gente pode perguntar aí se você tem já alguma pergunta, alguma dúvida. Falando ainda sobre vocação. Assim, aquele ali não liga não? Está tentando? Assim, conforme dito, somente os eleitos são objeto do chamado gracioso. Estes, ainda que possam resistir à ação de Deus em sua vida durante algum tempo, no fim, fatalmente se rendem à voz de Cristo e, ansiando por ele, curvam-se aos seus pés, cheios de fé, arrependimento e gratidão. Os demais, porém, são deixados na incredulidade. É importante ressaltar isso, irmãos. Eles são deixados na incredulidade, não são levados a ela, ou punidos com endurecimento ainda maior. Então, eu quero reafirmar uma coisa, irmãos, que a gente já falou várias vezes, mas você vai ouvir alguns espantalhos por aí. O que nós cremos não é que Deus pega uma humanidade neutra, certo? E decide esse para cá, esse para cá, esse para cá, esse para cá. Não. O que Deus pega é uma humanidade toda que já está condenada, perdida. Desde Gênesis 3, este é o nosso perfil, esta é a nossa realidade espiritual, certo? Nós já estamos condenados. O que João fala aí, lá no comecinho do seu evangelho? Aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Ela não vem sobre ele. Nós já nascemos longe de Deus, condenados e filhos da ira. Quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem já está condenado. Não é que vai ser. Então, o que acontece na história de algumas pessoas? Deus intervém, porque nós não somos o centro da história, nós não somos o artista principal, a história que estamos vivendo é a história dele, e para que essa história redunde em glória para ele, ele decide aqueles que ele salva para participar dessa história, certo? Lembra, irmãos, Deus tinha que fazer alguma coisa? Gênesis 3, Adão e Eva pecam, ele tinha obrigação de fazer alguma coisa? Não! Todos esses elementos têm que ser lembrados por nós, porque a gente fica achando que Deus estava debaixo de alguma obrigação quando planejou a salvação. Agora, veja bem, olha como a coisa acontece. O homem peca, ele é expulso do jardim, ele recebe a sentença de morte, certo? Aí, se fosse eu e você, o que a gente faria? Olha, eu vou te ajudar, certo? Você não merece não, mas eu vou te ajudar, onde o professor Raimundo. Eu vou aqui criar uma série de coisas que você deve fazer, e se você fizer, eu vou tirar você dessa. Foi isso que Deus fez? Não. Ele, em Gênesis 3, meus irmãos, ele já anuncia, e vocês na exposição de Gênesis lembram, o proto-evangelho. Quando ele fala que a serpente ia morder o calcanhar do descendente da mulher, ou descendente, não a descendência, e esse descendente ia o quê? Pisar a cabeça da serpente. Ele já anuncia que viria alguém que destruiria a obra que Satanás havia acabado de começar ao ter enganado o primeiro homem e a primeira mulher e eles terem caído no pecado, certo? Quando a revelação continua, a gente vai tendo cada vez mais informações, finalmente nós descobrimos que esse descendente da mulher, ele não é só descendente da mulher,
ele é o próprio Deus que assume forma humana e sofre na cruz um pecado que não é dele. É por isso que Paulo vai dizer, meus irmãos, lá em Romanos, do que você se queixa? Quem é você para discutir com Deus? Ele paga o preço por nós e você ainda quer escolher o que ele ou ditar o que ele vai ou vai deixar de fazer? Então, meus irmãos, quando você começa a colocar todas essas informações juntas, ao meu ver, a coisa começa a clarear. Porque a gente percebe que nós estamos em uma história que é a história dele, e não a alternativa que tem sido pregado muito mais popularmente, como se Deus fosse um grande pedinte. Ele está ali no céu esperando para saber se o Sinfrônio vai, né, aceitar ou não vai. Vamos ver aqui. Gabriel, não me interrompa agora, porque eu estou num momento muito tenso. Parece final de Copa, né? Então ele fica ali esperando. E aí, não, finalmente o Sinfrônio diz, eu quero Deus, de sua própria vontade. Essas passagens ainda dizem isso. Apesar de Romanos capítulo 3. E aí essa festa no céu é porque o Sinfrônio escolheu. Essa a Bíblia diz. Mas é isso que infelizmente se insiste. Por quê, irmãos? É mais agradável, é mais palatável, desce melhor, né? Faz de Deus um cara muito maneiro, muito bacana, muito legal. E ao ver das pessoas, a alternativa que nós temos falado tem, infelizmente, para eles, pintado um Deus tirano. Eles confundem soberania com tirania. São coisas completamente diferentes. E se Deus não fosse soberano, irmãos, ele não teria tido condição sequer de providenciar a nossa salvação. Mas, vamos para a Bíblia, né? Vamos ver o que ela fala a respeito disso que a gente está dizendo aqui. Conforme dito, somente os eleitos são objetos desse chamado, e aí Romanos 8 vai ser lembrado mais uma vez no nosso estudo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus não age para o bem daqueles que não foram chamados. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito que Deus nos salvou é sermos a imagem de Cristo. E aí ele vai, no versículo 30, dar o currículo, o roteiro, melhor dizendo, o roteiro, tudo no tempo passado, irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Até a glorificação, da qual nós não participamos, está no tempo passado para definir como uma ação já realizada. Esse é mais um versículo, inclusive, irmãos, que fala sobre a nossa certeza da salvação. Porque para Deus, do ponto de vista de Deus, que é atemporal, eu já estou lá. Nós já estamos lá. Toda vez que a gente fala isso, a gente fala assim, pastor, mas tem um Sinfrônio, ele foi crente 300 anos, aí lá no apagar das luzes ele se desviou. É que na cabeça das pessoas, meus irmãos, não está na igreja, é incrédulo automaticamente. Você precisa conhecer a história da pessoa. Você precisa saber o que aconteceu com a pessoa. O que mais tem hoje é gente traumatizada com a igreja que tratou mal. É ou não é? Eu acho que não justifica porque, por exemplo, eu participava de uma academia muitos anos atrás e o dono era meio grosseiro, sabe? Aí um dia ele falou meio atravessado comigo porque eu entrei com a bicicleta e não sabia. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou embora. Não voltei mais. E até hoje eu não vou a academia nenhuma. Porque fiquei magoado. Tem 300 academias na cidade, amigo. Não vai malhar naquela, vai na outra. Agora, quando a igreja fica na internet, no Facebook, falando de como foi destratado, que o pastor falou isso, porque a mulher do pastor falou aquilo, porque o irmão, o diácono falou isso, porque eu faltei 3 domingos e ninguém nem me ligou. Aí não volta mais. Mas ele escolhe outra academia, ele escolhe outro supermercado, ele escolhe... Tem um supermercado aqui, eu vou até saber de que eu estou falando, era o pai e 2 filhos que cuidavam. Meu amigo, dos 3, parece tomar banho de limonada todo dia. Azedos. Sabe já quem é? Eu já não estou mais com o supermercado, não. Eu não tinha gosto naquele supermercado. Porque se eu precisava de alguma coisa, tinha pouco funcionário, aí lá passava o filho ou o dono, né? O pai. Eu tinha... Parece que os 3 tinham feito curso com o seu Lunga. Cara, sempre pra baixo, sempre azedo, sempre não sei o quê.
Até hoje eu não piso no supermercado por causa daquela experiência traumática que eu tive. Só ontem eu fui em 2. Quando chega a igreja, então eu concordo. Tem muita gente que talvez tenha se convertido realmente, mas não amadureceu, não cresceu na fé. E aí, como eu disse, irmãos, alguém atravessou o caminho dele errado lá no culto, né? Aí ele resolveu que não volta mais. Está até hoje por aí, criando essa massa de desigrejado, que fala um monte de sandice e asneira na internet, e aí acredita que redescobriu a roda, né? Ponto aqui, meus irmãos, é que a salvação não se interrompe. Vai haver, sim, gente que vai sair desta vida para a melhor, quer pela morte, quer pelo arrebatamento, e naquele momento não vai estar congregando. Perda da pessoa. Porque eu só ganho estar aqui. Eu só ganho estar com meus irmãos no grupo de vida. Eu só ganho de vir aqui e compartilhar minhas necessidades e orar pelas necessidades do meu irmão na sexta-feira. Eu só ganho. Deus não erra, meus irmãos. Quando Deus pensou, bem, deixa eu ver assim, é melhor a pessoa ficar cada um na sua casa, ou algumas vezes durante a semana o meu povo se juntar para adorar. Eu acho que a segunda opção é melhor. Deus não se engana. Deus não erra. O ajuntamento dos santos tem um poder terapêutico, tem um poder de crescimento, de amadurecimento, de serviço, e a lista é longa. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm se encaminhado por essas alternativas, né? Por causa de pretextos, muitas vezes. Ainda falando, irmãos, sobre os eleitos serem objetos, 2 Tessalonicenses 2, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito da fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo aqui falando que aqueles irmãos haviam sido chamados de maneira bem específica. Mais adiante, meus irmãos, o que acontece quando alguém se arrepende? João 10:16. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. O aprisco é o curral, vamos chamar assim, né? O curral é para os bois, o aprisco é como chamado o lugar onde ficam guardadas as ovelhas. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus não fala, meus irmãos, vamos ver aí se elas vão ouvir a minha voz. Elas ouvirão. Eu gosto muito, meus irmãos, quando Deus fala em absolutos. E a gente precisa levar isso a sério. Elas ouvirão a minha voz. Vai acontecer. Eu vou chamar e eles vão ouvir. E aí ele está se referindo, é claro, que ali naquele momento, irmãos, de transição entre o Antigo e o Novo Testamento, certo? É muito importante isso, pregadores, quando você está pregando nos Evangelhos, lembrar que você está saindo do Antigo Testamento, mas a Nova Aliança não aconteceu ainda não. Ela acontece na cruz. Então, isso é um fator muito importante. Inclusive, 80% dos discursos dos Evangelhos, se não lembrar que Jesus está falando com judeus, você interpreta meio alegoricamente, certo? Colocando no texto coisa que não está lá. Então, Jesus está falando, essas são as ovelhas que eu tenho hoje, os que estavam seguindo. Mas eu tenho ovelhas de outro aprisco, está se referindo ao Evangelho se expandindo aos gentios. E aí serão um só povo, coisa que Paulo vai afirmar em Efésios novamente, certo? A união de judeus e gentios formando a Igreja de Cristo hoje. Isaías 63:17. Falando agora, meus irmãos, sobre como é deixada a incredulidade a alguns. Vamos lá. Senhor, por que nos faz andar longe dos teus caminhos e endurece o nosso coração para não termos temor de ti? Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Então, irmãos, isso aí é lá no final da nossa exposição de Isaías. Mas o que acontece em Isaías capítulo 6, irmãos, depois do chamado de Isaías, o recomissionamento, como a gente falou? Lembra que eu falei que o pessoal aproveita apenas até aquela parte do eis-me aqui, envia-me a mim, não é isso? Para fazer o culto de missões, mas não lê o resto do capítulo. Porque o chamado de Isaías, meus irmãos, era um chamado onde ele pregaria para o quê? Endurecimento. É só ler o texto. Ou você voltar lá na nossa mensagem de Isaías capítulo 6. Por quê, meus irmãos?
Deus está começando a dar nome aos bois. O maior endurecimento da maior parte do povo de Israel, nesse caso, Judá, né, o reino do sul, para que o remanescente ficasse cada vez mais claro. E é nesse remanescente que ele iria cumprir as suas promessas, certo? Eu mencionei várias vezes na nossa exposição que Isaías marca o começo, 700 e tantos anos antes, desse endurecimento. Jesus vai citar o mesmo texto de Isaías, para que ouvindo, não escutem. E não é isso que diz? Eles iam ver, mas não iam enxergar e tudo mais. Estou parafraseando aqui um pouco, mas o fato é que a mensagem ia chegar, mas ia dizer, não é para nós. E não foi isso que aconteceu nos dias de Jesus, meus irmãos? Aí Paulo, lá em Romanos, vai dizer mais uma vez sobre o endurecimento de Israel, até que chegue ao final o tempo dos gentios. Então, irmãos, Deus age no endurecimento de determinadas pessoas, mas não porque elas eram neutras. Aí que está o fato importante. Mas porque o coração dessas pessoas já as levava para longe da vontade de Deus e para rejeitar a mensagem, certo? Então, quando o ser humano diz, segundo a sua própria natureza, eu não quero isso daí, eu vou criar um Deus à minha imagem aqui, à minha semelhança, esse aí não é o Jesus que eu gosto desse Jesus aqui. Ele inventa outro. O que Deus faz? Seja feita a sua vontade. É isso que você quer? É isso que você vai conseguir, certo? Então é sobre esse endurecimento que está se referindo aqui o nosso texto. João 12, irmãos, seguindo, 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, e aí está o nosso texto, irmãos, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Então, eu quero ressaltar aqui, mas eu vou repetir mais uma vez. Pastor, mas Deus foi injusto com Israel? Ele já estava quase se convertendo. Não, essa não é a realidade do ímpio. A gente tem que tirar de mente, meus irmãos, o que a gente tem observado externamente. Pronto, vamos lá. Não sei quantas vezes eu recebi vídeo agora com a guerra de soldados de Israel, todos em roda, com quipá, com talite. Alguns vídeos no meio tem um rabi, né? Ali um rabino, ali, e eles cantando músicas em hebraico, tá? Aí a crentaiada vibra. Olha o povo de Deus louvando. Não. Não são, não. Qual a única maneira, meus irmãos, de você ser povo de Deus hoje? Através de quem mesmo? De quem, igreja? Cristo. Se não tem Cristo, não tem Deus de verdade. É importante que você... Pastor, mas dá uma folga. Pelo menos eles estão orando a Yahweh, o Deus do Antigo Testamento. Deus não ouve oração que não é feita através do seu Filho, meus irmãos. Esse que dá, meus irmãos, uma massa evangélica que não estuda a Bíblia. Aí fica feliz da vida. Eles vão ficar cantando em roda com talite que para a vida inteira. E vão morrer em seus pecados. Esse é o problema. E para alguns desses, Deus tem dado ainda mais endurecimento, mais religiosidade neste caso. Porque às vezes o endurecimento vai na religiosidade, o endurecimento vai no ateísmo, certo? Porque eles estão longe do Senhor. O que você precisa fazer com uma pessoa que parece muito crente? Pregar o evangelho. Aliás, irmãos, é uma das coisas talvez mais difíceis. Você pregar o evangelho para a pessoa que tem quase certeza que está com Deus. É difícil. Porque a pessoa acha que está com Deus, ela não entendeu ainda a obra da cruz. E fica difícil muitas vezes vencer essa neblina, mas não, é claro, para o Senhor. Vamos terminar, irmãos, os nossos versículos ali. Romanos 1, 24 a 28. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Por quê, irmãos? Porque antes eles eram santinhos. Antes era todo mundo puro, virgem. É isso que está acontecendo aqui? Não. Eles já estavam nadando na lama. Deus falou assim, então vocês vão ficar aí mesmo. Vocês não gostam?
É isso que o texto está dizendo. É só ler o contexto. Eles haviam abandonado a forma estabelecida por Deus. Homens se inflamando com homens. Por exemplo, diz o texto, então Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Meus irmãos, o pecado ele tem um poder de cegueira espiritual também no cristão, certo? Mas quanto mais o incrédulo, que é o que está sendo analisado em Romanos 1, quanto mais ele se afunda no pecado, mais difícil para essa pessoa é enxergar a verdade. Enxergar a verdade no Evangelho, sim, mas às vezes até na própria vida. É por isso que você encontra pessoas hoje que de repente você conheceu na juventude, ou, né, quando você era bem novo, viu aquele homem que era tranquilo e tal, hoje você encontra aquele ancião amargurado, fechado, carrancudo. Ele criou uma casca com o tempo, ele foi aprofundando-se no seu próprio abismo durante o tempo, porque o pecado faz isso. Não é que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo? Se não há o Evangelho para interromper isso, a coisa vai de mal a pior. E uma das piores coisas que pode acontecer, meus irmãos, quando alguém está numa espiral descendente, é, por exemplo, essa pessoa ficar bem de vida. Porque ela não vai simplesmente porque ficou rica, né? Agora eu vou ajudar as pessoas. Mas de mal a pior. E educação? Também não resolve. Não, pastor. A ONU disse que o segredo do mundo é a educação. Lembra, irmãos, da historinha de Charles Spurgeon, que ele dizia que se você pegar um ladrão de cravos era o prego desse tamanho que fixava os dormentes na ferrovia, né? Pegava os cravos e eles roubavam porque ele era de material mais valioso. E, obviamente, o trilho ficava solto, era um perigo incrível. Se você pegar um ladrão de cravos, em lugar de mandar para a prisão, você mandar para Oxford, a universidade, quando ele sair de lá, ele faria o quê, irmãos? Roubava toda a ferrovia. Porque agora ele só é um ladrão educado. Agora ele sabe melhor o que fazer. Você acabou de transformar um mero ladrãozinho de rua num Lex Luthor. Entendeu? Aí agora o entendimento de como fazer as coisas, como resolver as coisas, que antes ele não sabia fazer. Essa é, infelizmente, a natureza humana. Só o Evangelho realmente transforma a natureza humana. O que mais temos ali, irmãos? Romanos 9, 17 e 18. Pois a Escritura diz a Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. E Romanos 11, irmãos, que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Quando você acompanha, meus irmãos, a história de Israel, você vê, é claro, pessoas aqui e acolá que são levantadas por Deus, são uma bênção, e você tem os juízes, você tem alguns reis e tal. Mas o que a gente tem acompanhado, irmãos? Você já acompanhou nessa igreja a exposição de juízes antes dos reis? Você já acompanhou a exposição até de Gênesis, na criação, né, da nação, do povo de Israel? Você tem acompanhado outras exposições do Antigo Testamento? O que você vê? 80% é tropeço, queda e mal feito, não é isso? Por quê? Porque Deus está mostrando que essa nação não foi escolhida porque ela era maravilhosa.
ela não foi escolhida, meus irmãos. Inclusive, Deus fala isso. Eu não escolhi vocês porque vocês eram a melhor nação do mundo, da terra. Eu não escolhi vocês porque vocês eram fantásticos. Deus escolhe uma nação, meus irmãos, cheia de homens pecadores, para mostrar nesta nação como que há uma maior parte que rejeita as alianças, rejeita o Senhor e prefere os falsos deuses das outras nações, mas sempre há um remanescente pelo qual o Senhor vai fazer a sua obra. Ok? É importante a gente ter isso em mente, porque é isso que Paulo está tratando também em Romanos 9, 10 e 11. Como Israel tem um remanescente, mas hoje grande parte da nação está sobre atordoamento, é o termo que ele usa aqui no versículo 8 que lemos agora há pouco. Ok, meus irmãos? Segundo Tessalonicenses 2,11, para terminar, por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Quando isso vai acontecer, irmãos? Lá na tribulação, certo? Depois que aconteceu o arrebatamento, o mundo vai estar... Eu fiquei pensando, eu estava vendo até um pregador essa semana, ele calcula que existe 50 milhões de cristãos, o que eles chamam de nascidos de novo, né? O cristão que vai à igreja mesmo, que lê a Bíblia e tal, nos Estados Unidos. 50 milhões dentro de uma população de 300 e tantos milhões. Gente, mas lembra na pandemia, quando faltava 1 ou 2 funcionários e a loja já entrava em loucura, porque não tinha como atender, serviços não eram feitos, isso não acontecia? Agora imagina 50 milhões, se o cálculo dele estiver certo, né? 15% da população praticamente se sumir. Caos social. Em meio a esse caos, em lugar das pessoas dizerem assim, entendi, foi um arrebatamento, eu fiquei. Senhor, até agora eu me arrependo. O que o texto diz? Para muitos virar um poder sedutor, para que eles acreditem na mentira. A explicação, meus irmãos, qualquer que seja que o anticristo vai dar, que as autoridades vão dar para o sumiço de tanta gente, eu falei 50 milhões, eu estou falando só dos Estados Unidos. Pense no Brasil. Se os cálculos estiverem corretos, são 20, 30 milhões que vão sumir. Pânico vai se instalar no mundo. E eles vão dar lá uma explicação, meia boca, e o pessoal vai dizer, faz sentido. Faz sentido o quê? O jornal acabou de dizer que foram alienígenas. Faz sentido. O jornal acabou de dizer que foi uma nova arma que testaram, que matou só as pessoas que não tomaram vacina. Faz sentido. E por aí vai. As explicações mirabolantes vão acontecer e eles vão acreditar. Por que, irmãos, vão acreditar? Porque a palavra de Deus diz que vão. Está aqui. Não importa qual vai ser a desculpa que vão dar, a explicação, eles vão acreditar. Nós paramos bem ali, meus irmãos, no segundo parágrafo, a gente vai para mais ainda falar sobre isso depois do nosso intervalo, 5 minutinhos, ok? Aí na volta, se tiver uma pergunta, a gente pega daí. Ok, meus irmãos, vamos lá? Acabou o recreio? Tem igreja que tem uma campainha para você anunciar. A campainha aqui é a garganta do Cedric. Irmãos, como vocês podem reparar, antes da gente seguir em frente, lá está a nossa imagem novamente, né? Alguém falou que aquilo parece um copo que está ali. Gente, tá bom. Podia ser um negócio redondo, como geralmente se faz conjunto, né? Na matemática, mas essa é a ideia, ok? Parece um trapézio. Muito bem. Ainda falando sobre vocação. O chamado eficaz é necessário porque, segundo a Bíblia, nenhuma pessoa pode se voltar para Deus ou para Cristo sem que primeiro o Senhor realize nela uma obra sobrenatural, inclinando-a para a verdade, para a obediência e para a fé. Então, irmãos, isso aí é aquela parte que nós estamos falando, que não é uma pessoa neutra que ouve o evangelho pregado, onde quer que seja, e se volta para o Senhor. Não é isso que acontece aqui. Esta pessoa, todos nós, certo? Éramos, melhor dizendo,
inimigos do Evangelho, inimigos de Deus, estavam debaixo da ira de Deus. A gente tinha plena consciência disso? Provavelmente não. Na verdade, meus irmãos, especialmente no país como o Brasil, todo mundo se acha muito cristão, muito religioso, né? Se você chegar na rua e fazer uma pesquisa, você gosta de Jesus? As pessoas dizem, gosto. Talvez um ínfimo 1% vai dizer assim, eu não gosto de Jesus. Mas se você também fizer na mesma pesquisa uma pergunta, quem é Jesus? Eu preciso saber. Você vai ter 1000 quadros e provavelmente nenhum vai bater com as escrituras, porque as pessoas têm essa ideia folclórica, né, cultural sobre Jesus, ok? Então, os homens não estão buscando a Deus. Vamos ver como é que isso se traduz na palavra. Lamentações 5:21. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Então, Jeremias, meus irmãos, ora, porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, certo? E só o Senhor podia trazer o seu povo de volta. E, de fato, ele faz. Ele faz através do cativeiro. Boa parte do povo de Israel, é bom falar certo, né? De Judá, aprende com o cativeiro e se volta para o Senhor. Curiosamente, irmãos, isso não acontece com Israel. Olha que coisa. Não há essa menção desse arrependimento dentro do povo de Israel. O reino do norte, né? Já o reino do sul, Judá, quando vai para a Babilônia e 70 anos depois de volta, tem idolatria? Acabou. Não tem nada mais de idolatria, irmãos. Eles aprenderam a lição. Quando Esdras fala sobre as mulheres pagãs que eles haviam tomado, eles resistem, eles rejeitam a palavra de Esdras? Não. Eles se submetem, irmãos. E eles fazem uma coisa que, inclusive, de novo, na nossa cultura hoje seria difícil entender. Eles mandam as suas mulheres de volta para a sua terra. Porque a lei mosaica proibia o casamento com mulheres estrangeiras. E assim vai. Então eles aprenderam a lição. Surgiram outros problemas? Sim. Especialmente a religiosidade farisaica, vamos chamar assim, só de boca. Por isso o Senhor fala que com a boca eles louvavam a Deus, mas o coração estava longe. Né? Jesus mencionando esse texto já no tempo da sua vida, ok? Então é importante a gente ver como Deus age aí. Ezequiel 36, 25 a 27. Aspergirei, significa jogar por cima, né? Água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Essa aqui é a profecia da nova aliança, certo? Você tem em Jeremias, e ela se cumpre, obviamente, em Cristo. Então, meus irmãos, a nossa situação hoje é muito mais vantajosa do que os nossos irmãos do Antigo Testamento. Como eu defendi quando estudamos sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, eu não creio que eles não possuíam também o Espírito Santo. Porém, a forma da habitação e da atuação do Espírito em nós hoje é diferente do que era antes da cruz, certo? Entre essas coisas está a descrição que Ezequias coloca aqui, na verdade é o Senhor falando, em que ele vai remover esse coração de pedra, está se referindo ao quê? As tábuas da lei, que eram feitas de pedra, tá? Tábuas de pedra, não é tábuas de madeira. Está se referindo a ele remover a tentativa da obediência à lei que a gente nunca ia conseguir, o ser humano nunca ia conseguir, e vai dar agora um coração de carne e o Espírito que vai agir na nossa vida, nos capacitando, nos ajudando a obedecer à vontade de Deus. Eis aqui o detalhe, meus irmãos. Com tudo isso a nosso dispor, a gente ainda tropeça. Com tudo isso agindo na nossa vida, nós ainda desobedecemos o Senhor, nós ainda pecamos, nós ainda precisamos de perdão. A diferença, meus irmãos, enorme, e a gente também viu isso nesse estudo, é que hoje eu sou muito mais responsável sobre aquilo que eu faço e sobre aquilo que eu também não faço do que o incrédulo. Porque nós vimos semana passada que ele é o quê? Escravo do pecado, certo? E hoje, liberto do pecado,
Muitas vezes eu volto como se fosse um escravo livre que volta ao seu antigo senhor. Uma coisa que certamente não tem nem sua lógica, né? Se você foi liberto, para que você vai voltar à escravidão? Paulo, inclusive, falou isso semana passada para a gente, dizendo: se você foi livre, não se coloque debaixo da escravidão novamente. Isso não faz sentido. João 6:44 e 65, tá? Pulando aí dentro desse capítulo. Olha só, irmãos, olha esse texto. Antes do texto, vamos ao contexto. A gente falou isso semana passada. O povo viu a multiplicação dos pães e peixes, correto? Jesus atravessa o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, tanto faz. Do lado de cá tem esse enorme discurso do capítulo 6. E aí ele vira para as multidões que foram atrás dele e diz o quê? Vocês vieram porque vocês comeram do McFish. É o sanduíche do McDonald's, né? Pão com queijo, ou pão com peixe, perdão. Vocês comeram do McFish, estão aqui querendo comer mais. Mas vocês precisam comer o quê, irmãos? Da minha carne e beber do meu sangue. E aí o pessoal pulou lá fora. Não, peraí. Que história é essa aí? A cegueira espiritual deles era tão grande, meus irmãos, que eles não conseguiam entender nenhuma figura de linguagem. É óbvio que Jesus não estava falando sobre canibalismo. Ele estava falando: vocês têm que estar de verdade compromissados comigo. E não apenas interessados no que eu tenho a oferecer. Vocês têm que querer o Deus das bênçãos. E não apenas as bênçãos de Deus. E aí o discurso continua, e como é que ele vai mais à frente? O pessoal começa a vazar. Vai embora. E aí nós chegamos àquele texto maravilhoso em que Jesus, rei do marketing, vira para os seus discípulos e não sei o quê. O pessoal está indo embora, vocês não querem ir também não? E aí Pedrão, sempre ele, vira e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É nesse contexto, meus irmãos, todo, que está o versículo 44, o versículo 65 ali do nosso slide. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Guarde essas informações. 65. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Então, meus irmãos, não há conversão sem a ação direta de Deus. Eu sei que você e eu sabemos disso na teoria, mas eu quero sempre enfatizar isso, porque a gente tem em mente daquela pessoa boazinha, que quer Deus, que está buscando. Pastor, eu tenho um amigo, ele está visitando igreja por igreja em Boa Vista, todas elas, católica, batista, presbiteriana, adventista, todas, porque ele quer encontrar Deus. Num país como o nosso, meus irmãos, onde ser cristão, inclusive ser crente, é fashion, né? Tá na moda. O artista tem a vida toda errada. Há uns anos atrás, celebrando porque a Ivete estava cantando a música evangélica no show dela. E daí? Na nossa cabeça, irmãos, é como se ela tivesse, olha, tá quase se convertendo, falta só empurrãozinho. Eu desejo que a Ivete, que a Ivone, que todas elas se convertam. Mas eu quero pular no tempo, irmãos, acho que ela é mais nova que eu, mas vamos supor que dure menos que eu. E vamos supor que ela morra, infelizmente, na sua incredulidade. E aquele pessoal todinho disse que ela estava quase lá. Quantos de vocês já não ouviram isso a respeito de celebridade? Geralmente é a respeito de celebridade, né? Não, olha, fulano vai na igreja. Irmãos, tem uma igreja aqui que lá podia tudo. Alguns aqui já participaram dessa igreja. Fica ali por volta do Caçari e tal. Podia tudo. Era lotada de celebridade de Boa Vista. Filha do Tomar ia lá. Todo mundo ia lá. Você não precisa mudar de vida. Você pode fazer o que você quiser. Aí tinha casais homossexual, tinha o pessoal que já estava, né, já com a amante indo lá. Qual o problema? A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. E assim vai. Quando você tem esse tipo de evangelho, que a porta está escancarada, a porta estreita já foi destruída há um tempão nesse lugar aí. A porta está escancarada desse tamanho, você entra de qualquer maneira. O que vai impedir? De você estar ali, você está confortável. Você não está se sentindo de maneira nenhuma
confrontado. E aí as pessoas batem palmas. Que bênção, fulano está na igreja. Dá uma de João Batista, lá com Herodes, confronta o pecado dele. Lembra dele? João Batista estava vivendo com a mulher do seu irmão. Herodes, João Batista confrontou. Vocês estão prestando atenção, né? Você não sabia o que foi para ver se vocês estão prestando atenção? Gente, se meu professor usou isso às 30 vezes, como é que eu não vou usar também? Então, João Batista confronta Herodes, que está lá com a esposa do seu irmão, né? Isso lhe custou a cabeça. Nós já tivemos, irmãos, nessa igreja, gente que eu disse, tá, mas essa situação que você está vivendo, a palavra de Deus não concorda. Não foi-se embora. Você está dizendo que essa pessoa está buscando Deus? Não. Ela está buscando um lugar onde ensine um Deus que aceite o seu pecado e fique como está. Mas a palavra de Deus diz que quando a pessoa de fato vem ao Senhor, é porque Ele o traz. Ele traz essa pessoa. Certo? Ele que faz esse trabalho. João capítulo 6. Filipenses 2,13 para fechar, irmãos. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Deus que age, Deus que executa. Sem Ele, irmãos, eu e você estaríamos em uma arapuca. Estaríamos em uma encrenca. Próximo parágrafo. Deve-se ainda notar que a vocação salvífica se constitui na prova de que a salvação de um indivíduo depende primariamente da vontade e da ação de Deus. A salvação pertence a Ele. E sem a sua iniciativa, ninguém poderá ser liberto da incredulidade. Então, para reforçar isso, nossos próximos textos, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, pronto. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Aqueles a quem o Filho o quiser revelar. João 1, 12, 13. Esse é bom. A gente conhece. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Primeira coisa fascinante desse texto é que mostra que aquela criaturinha com cara de joelho que você pega lá no hospital, nasceu lindinho, graças a Deus, é uma criatura, ele não é filho de Deus. Como a igreja romana conseguiu distorcer uma noção tão clara, tão óbvia, eu não sei. Porque se você se torna alguma coisa, você não era antes. Concorda comigo? Eu não nasci pastor. Passei por estudos, passei por um exame. O pessoal lá conversou. Graças a Deus deu positivo. Reuniu-se ao meu redor, fizeram uma oração. Eu fui ordenado. Até aquele momento eu não era. Eu me lembro que quando eu comprei vários livros antes da minha ordenação, isso muitos anos antes, eu queria fazer um carimbo para marcar meus livros, né? Porque para ver se eles voltam quando a pessoa vê o nome lá. E aí eu, antecipando, eu coloquei o PR na frente. PR, deixa eu ver se chave feira. Não. O meu primo chegou assim, dá certo não. Aí argumentei que era só para mim, que o negócio vai ficar guardado na minha biblioteca, que logo, digamos, o livro ia pegar a realidade. Eu falei assim, mas você não está sendo honesto. Você não é pastor. Porque na minha realidade, meus irmãos, você tem que lembrar, essa é a década de 90. O carimbo não é 10 conto como você faz ali não, é um negócio caro. Para fazer um negócio caro, eu queria fazer uma vez só. Então eu me tornei, eu não era. Se o texto está tão claro, meus irmãos, como que todo ser humano é filho de Deus? Eu vou repetir. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, em Cristo, deu a esses o direito de se tornarem filhos de Deus. Antes eram apenas criaturas. O texto continua. Os quais não nasceram por descendência natural. Ele está se referindo a não nasceram de novo. Não nasceram para o reino. Não nasceram por descendência natural. Nem pela vontade da carne. Nem pela vontade de algum homem. Mas nasceram de Deus. Então, João, na introdução do seu evangelho, está dizendo que o novo nascimento, do qual ele vai falar no capítulo 3, né, é iniciativa e ação unicamente do Senhor, e não nossa. É Ele que age, Ele que faz.
Não há intervenção humana no meio disso. É apenas o Senhor. Romanos 5, 21. É isso? João 5, 21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Olha aí. Então, meus irmãos, se o Senhor pode dar vida a quem Ele quer, por que Ele não dá para todo mundo? Por que Ele não dá indiscriminadamente? Tem o microfone aí disponível para falar? Cadê ele? Ah, tá aqui. Por que não faz que nem aquele pessoal, né, no auditório? Você vai ganhar vida, a vida para você, tá para estar distribuindo brindes. Porque Ele dá àqueles a quem Ele deseja, a quem Ele chamou, aqueles a quem Ele alcançou. Sua irmã, né? Antes, vamos ali terminar, Tiago 1,18. Por sua decisão, de Deus, é claro, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Por sua decisão. Já pensou, meus irmãos? Um dia, sem absolutamente nenhum merecimento, nada que atraísse você. Deus diz assim, eu quero. Já usei essa ilustração outras vezes. Você aparece no portão da sua casa, um cachorrinho de raça, um poodle, um shih tzu, que são os que eu tenho, cheiroso. Mas amanhã apareceu um husky, lindo, cheiroso, tudo bonitinho e tal. Aí você coloca pra dentro, né? Você tem até pena de colocar nas redes sociais, porque você não quer nem... Eu botei torcendo para que ninguém encontrasse, eu ficasse com o husky, certo? Aí você aparece na porta da sua casa, um cachorro, daqueles desses vídeos que o pessoal coloca no Facebook, né? O olho fechado de tanta sarna, só tem uns pelos, você parece uma hiena, de tanto pelo ruim que tá saindo assim e tal. Eu prometo, meus irmãos, 90% de vocês não colocaria para dentro. Não pegaria para tratar. O nosso problema é que eu acho que eu sou o poodle. O nosso problema é que eu acho que eu sou um cachorro e eu sou o husky. Bonito, cheiroso, vindo do pet shop, todas as vacinas em dia. Que partidaço Deus ter a mim do seu lado. Que negócio da China. A gente não entende que nós somos o outro cachorro. E Deus decidiu nos colocar para dentro. Essa é a diferença. Yasmin? Oi. Pastor, em relação à eleição, como que eu posso entender aqueles versículos que falam que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e encontrem a verdade? Ou até mesmo aquele versículo em 1 Timóteo que fala sobre Deus falando, né, Jerusalém, quantas vezes eu quis que vocês ficassem debaixo das minhas asas, como uma galinha, e protege seus pintinhos, e vocês não quiseram. Né, o desejo de Deus. Como que eu posso entender isso? Vamos pro segundo primeiro. Esse versículo em particular mostra o desejo da aliança de Deus, que era para que Israel andasse na aliança com ele. Quando ele se refere a Jerusalém, está se referindo ao povo da aliança, a todo o povo. Que ele não tivesse a história que nós acabamos de descrever aqui, certo? Do que a gente encontra em Juízes não fosse o que a gente encontra em Juízes. O que ele queria que o Antigo Testamento, e esse era o plano dele, fosse um lindo conto de Nárnia. Bem, sem o inverno, né? Tudo maravilhoso, tudo reinando, que todos os reis fossem como Davi, que nem tivesse a necessidade de Davi, porque Saul já ia dar conta. Ou que não exigisse Saul, porque no tempo de Deus, porque Deus falou que eles iam ter um rei. O problema é que eles se antecipam, entendeu? Então tudo na história de Israel está errado. Está no tempo errado, está na motivação errada, está do jeito errado, e Deus vai dizendo, olha, quantas vezes eu mandei mensageiros, quantas vezes eu os adverti, e vocês não quiseram. Então o desejo de Deus é que a aliança, que era perfeita, funcionasse para eles e eles vivessem uma vida como Deus planejou. Uma nação que seria o grande outdoor de Deus para todo mundo. O que deveríamos estar vivendo, meus irmãos, hoje, que não seria nem o ano 2023, né? Nós deveríamos estar vivendo um mundo beirando a perfeição, onde a gente olhasse sempre para um país que beira ainda mais a perfeição, Israel, de que, diga de passagem, seria 6 a 8 vezes maior do que é hoje, tá? Mas é um negócio que eu vou tratar hoje à noite na mensagem de Isaías.
e a gente olhasse assim, olha o que acontece com quem serve a Deus. Olha o que acontece com a nação que teme ao Senhor. Feliz é a nação que teme ao Senhor. Texto que o pessoal aplica ao Brasil, não tem nada a ver com o Brasil. Entendeu? Então, o plano estava aí, mas Israel, mostrando o seu pecado, aconteceu o que aconteceu. Esse é esse texto. O outro, quando você analisa, você percebe que no contexto, Deus está tratando Paulo está tratando de diversas classes sociais. E aí ele fala, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Então, Deus não tem preconceito. Deus não salva como a teologia da libertação. Deus não salva, não tem predileção pelo pobre. Porque literalmente a teologia da libertação, de Leonardo Boff, diz que Deus tem predileção pelo pobre, pelo sofredor, pelo oprimido. Porque ele misturou teologia, Bíblia, com socialismo. Certo? Como se o socialismo algum dia se importasse com o pobre, né? Diga-se de passagem. Mas é isso que ele fez. Então, quando você olha para o Evangelho, ele é indiscriminado para todos. E detalhe, irmãos, na nossa cabeça, a gente tem que ser convencido disso porque a gente acha que o Evangelho é realmente para o sofredor, né? O cara que está mal e tal. Então, se você prega o Evangelho, por exemplo, um cara que matou, estuprou, né? Fez isso, fez aquilo e tal, e ele se converte, eu já vi crente que tem dificuldade com isso. É como se você tivesse que literalmente deixar essa pessoa, ela merece morrer e depois ainda ir para o inferno. Porque é um monstro. Só que o Evangelho também é para aquela pessoa. Eu não preguei muitas vezes, mas às vezes que eu fui em prisão ou no negócio de menor lá no Rio, chama Funabem, né? Não sei como é que chama aqui em Boa Vista, mas era Funabem. CS o quê? CSE, pois é. Eu confesso, eu tive que fazer, né, virar a chavinha. Porque na minha cabeça, esse pessoal não merecia que eu estivesse ali. Olha que interessante, né? Porque é um bando de bandido vagabundo, criminal, tudo isso aí. Agora, o mais interessante, meus irmãos, é quando você ouve a história de conversão de verdade, de pessoas assim, aí você diz assim, rapaz, cabra parece mais transformado do que eu, que nunca matei, nunca fiz nada. Então o Evangelho é para todos. Nós temos uma necessidade sempre de olhar os textos, irmãos, dentro do seu contexto. E detalhe, essa é uma das marcas, irmãos, de uma igreja saudável, de uma igreja estável, que é a teologia bíblica. Se a gente pensar um versículo, ok? Por exemplo, Deus vira para Israel e diz, hoje coloco a vida e a morte diante de vocês. Escolham a vida para que vivam. Tá vendo, pastor? Deus manda as pessoas escolherem. Só que, de novo, irmãos, a gente está vendo na nossa matéria o todo. Você não pinça um versículo e cria sua doutrina em cima disso apenas. Como nós falamos, inclusive, semana passada e retrasada, a soberania de Deus e a responsabilidade humana estão presentes nas Escrituras. Se você cai só para um lado, né, e o trem fica aqui na soberania de Deus, você anula completamente que o homem tenha qualquer participação. Se você vem para cá, você põe tudo no prato do homem e Deus fica ali sem saber, né, o que vai acontecer. Os dois extremos existem como heresias no meio teológico. O equilíbrio bíblico é que, de uma maneira, que inclusive nós falamos, irmãos, não é uma contradição, é um paradoxo. Deus age desta maneira, Deus desafia os homens, o seu evangelismo é um evangelismo onde você oferece sim uma escolha, porque você não sabe o que a pessoa vai, como ela vai responder, e eu incentivo você a literalmente perguntar no seu evangelismo. Seu evangelismo não pode ser apenas você apresentar fatos, certo? A grosso modo, irmãos, é como comprar um carro. O cara apresenta, o seu carro é ano tal, é isso aqui lá e tal, tá bom, beleza, então, joia, Deus abençoe. Ele faz isso? Não. Aí ele vem com aquele papo, nesse caso de vendedor, né? O que a gente precisa fazer hoje para você sair daqui com esse carro? Ele quer de você uma decisão. Claro. Quanto ao Evangelho, meus irmãos, obviamente muito mais nobre e superior do que o simples venda de um carro ou qualquer outra coisa, você apresentou os fatos do Evangelho, você precisa dizer a essa pessoa, agora você precisa dar um passo. Ontem, não sei se ele vai assistir essa mensagem, um dos meus antigos alvos evangelísticos, mandei para ele uma dúvida de informática, né, porque ele trabalhou comigo nessa área,
E aí ele viu um post, não sei quantos irmãos viram, que eu coloquei no Facebook, que a melhor resolução que você pode tomar para 2024 é alcançar uma pessoa para Cristo. Se você alcançar uma pessoa para Cristo, quantos por cento de crescimento tem, irmãos? 100%. Era 1, agora são 2. Éramos 150, no final do ano somos 300. 365 dias, uma pessoa para Cristo. Aí ele tomou isso aí e ele falou assim, eu oro para que em 2024 eu seja esta pessoa. Tá vendo, pastor? Ela quer Deus. Irmãos, ela quer Deus há 10 anos. Não 10, mas 5, 6. Mas sempre tem alguma coisa mais atraente. Sempre tem mais alguma coisa para resolver. Senhor, quero te seguir. Não, mas peraí, deixa eu primeiro enterrar os meus pais. A Jesus, rei do marketing, deixe os mortos enterrar os mortos. Você vem e siga-me. Como dissemos semana passada, meus irmãos, seguir a Jesus não custa muito. Custa tudo. Ele não divide o trono. Né? Você está na metade, que outra metade, tudo aquilo que você quer, ainda que reine na sua vida. Eu oro para que esse meu amigo compreenda isso. Ele fala todas as coisas certas. Mas falta a decisão. Que eu creio, o Senhor é que tem que fazer na vida dele, como a gente aqui aprendeu. Ok? Vê se a gente consegue, meus irmãos, chegar ali até o final daqueles versículos, porque está um pouquinho tarde. A salvação pertence ao Senhor. Jonas 2:9. Isso é quando Jonas está, meus irmãos, no ventre do grande peixe. E aí no final do versículo 9, ele literalmente fala isso. A salvação vem do Senhor. Eu confesso, meus irmãos, que eu acho esse texto que querem abrir a amplitude dele mais do que realmente existe. Jonas estava pensando na salvação espiritual, na salvação soteriológica? Eu acho que não. Eu acredito que ele estava falando da salvação da vida dele, porque ele estava, né, junto com um monte de comida semi-processada dentro do ventre do peixe. Então ele queria aquela salvação, ok? Mas aqui o nosso texto ele quer sugerir que a salvação pertence a ele, no sentido de que é ele que está por trás de tudo que acontece. Eu humildemente quero dizer, apesar que isso é quase unanimemente aceito pelos comentaristas e tudo, que está extrapolando um pouco aquilo que o texto está querendo dizer. Mas ele não está sozinho. E sem a sua iniciativa de Deus, ninguém poderá ser liberto da incredulidade. Agora sim, João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Quantos, meus irmãos, que Deus der, vai até Jesus? Quantos, irmãos? Todos. Todos. Ou todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Então, todo aquele que o Senhor elegeu vai eventualmente vir a Cristo. É por isso, irmãos, que nós temos que pregar. Não tem outra alternativa. Ninguém acorda salvo. Mesmo o fenômeno que está acontecendo no mundo muçulmano, Jesus em árabe é Isa, ou Issa. E cada vez mais muçulmanos, especialmente em países extremamente fechados, têm sonhado com Jesus. Agora, o que eles têm em comum, meus irmãos, nesse sonho? Isso que eu acho interessante. Jesus sabe pregar o evangelho? Sabe, né? Eles têm tido um sonho com Jesus. E olha que interessante. Jesus não prega o evangelho para eles. Jesus se identifica, diz que eles estão no engano e orienta que eles procurem, às vezes com requintes de detalhes. Um dos testemunhos que eu ouvi, que essa pessoa sonhou, você vai na rua tal e procura o Najib. Eu inventei o nome, irmãos, porque é o único nome árabe que eu lembrei agora. Mas a história é verdadeira. Você vai procurar o Najib e você vai se identificar. Ele não vai querer falar contigo. Tipo Ananias, lembra lá na conversão de Paulo? Né? Ele não vai querer porque ele vai estar com medo. Porque, irmãos, se você for pego em um desses países, é prisão. Em outros, é morte. Qual país? Da religião da paz. Do Islã. Não é chamada religião da paz? Quando você vê, meus irmãos, um muçulmano que acredita realmente que a religião dele é a religião da paz e que vive pela paz e pelo bem das pessoas,
ele é um muçulmano liberal. Ele é Nutella. Tá bom? Por quê? Leia o Corão. É rapidinho. Em uma semana você lê o Corão. É pequenininho dessa tamanho. Aí você vai encontrar coisas agradáveis lá, como cortem as cabeças dos infiéis. Aí o que eles argumentam? O liberal, o Corão. Não, isso é metafórico. Bem, o que exatamente significa em metáfora cortar a cabeça de alguém? Eu queria saber qual é o significado dessa figura de linguagem, né? E assim vai. Né? O Islã raiz, criado por Mohammed, por Maomé, ele é xenófobo, ele é exclusivista e ele mata aqueles que pensam diferente. Esse é o raiz, é o que está no Corão. Certo? Você vai ter um atualizado, aí é outra história, mas não é aquele... Tá? E o pessoal desses países com a religião da paz, se você for pego pregando a Cristo, você morre. E alguns desses sonhos, como falei, irmãos, tem esses detalhes. Você vai à rua tal, você procura o Najib, se identifica. E as histórias, irmãos, são incríveis. Famílias inteiras. Essa história que eu li 3 semanas atrás, que a família inteira teve o mesmo sonho. E um com medo de falar com o outro. Até que alguém falou assim, olha, eu tive um sonho, mas eu não sei como vocês vão encarar isso. Como é que foi? Porque eu também tive. Como todo mundo viu que estava no mesmo barco, falaram, é o que eu sonhei. E o cristão morava na casa ao lado. Por que eu estou contando isso, meus irmãos? Não há conversão sem evangelismo. Por quê? Porque nós somos maravilhosos? Não, porque Deus decidiu assim. O Senhor decidiu que os eleitos são salvos por outros eleitos que pregam o evangelho hoje. Eu e você. Não há outra alternativa, não tem outro jeito. Deus não vai dar um jeito para salvar. É por isso que enviamos missionários. É por isso que falamos sobre alvo evangelístico. É por isso que pregamos. Ok? E para terminar, irmãos, Efésios, agora sim, Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ok? Bem, deixa eu me inteirar aqui, que a gente vai, semana que vem, entrar já em outro assunto. Isso encerra hoje, irmãos, vocação, tá? Então ficou bem claro os 2 tipos de chamado ou vocação, o específico, o geral, desculpe, que é o nosso papel de evangelismo, e o específico. Eu quero encerrar, meu irmão, tomando carona com o post que eu fiz. Talvez você tenha com as suas resoluções. Este ano vai ser o ano que eu vou trocar de carro. Ótimo, Deus te abençoe. Esse ano vai ser o ano que eu vou finalmente dar entrada na minha casa própria. Deus te abençoe, por vontade dele que aconteça. Esse ano, finalmente, eu vou para academia. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas Deus te abençoe. Tá? Vamos lá. Você vem prometendo um tempão. Esse é o ano que eu finalmente vou... Talvez você tenha um monte de resoluções. Uma das coisas interessantes sobre essas resoluções, meus irmãos, é que o ano novo é só uma data. Você não precisa esperar o ano para fazer essa resolução ou qualquer uma. Se algo está faltando na sua vida, quer seja material, físico ou espiritual, você pode fazer hoje. Você não precisa esperar 1º de janeiro. Não há nada místico, nada especial em 1º de janeiro. Isso é crendice popular. Né? Ou talvez você esteja planejando apenas porque é um novo ano e um novo mês. Ok. Mas por que não tomar essa resolução? De não terminar 2024 sem ter lido toda a Bíblia. Não terminar 2024 sem ser o ano que você realmente vai levar o seu devocional a sério. Não terminar 2024 sem, eis o assunto, investir de forma intencional, de forma planejada, em oração, na vida de 1, 2, 3 pessoas. Se você tiver, meu irmão, 3 pessoas como alvos evangelísticos nesse ano, a probabilidade em Deus de todas elas não serem eleitas é real, mas diminui bastante. Porque às vezes você passa o ano inteiro investindo em uma pessoa só. Essa pessoa está naquilo que nós dissemos aqui, tem um coração endurecido. Ela acha que tem Deus, né, mas não tem. Então melhor é que a gente invista em 2 ou 3 pessoas ou mais. Agora isso, queridos, requer tempo. Requer abrir mão do meu lazer, ou do que quer que seja que ocupe o meu tempo, para estar com aquela pessoa. Ela não vai simplesmente acordar convertida. Ela vai um dia, pela ação do Espírito Santo,
ouvir o chamado específico de Deus, porque você e eu levamos o chamado geral da pregação do Evangelho. Amém? Diga, Rendel. Pode. Vamos sair tarde, a culpa é do Rendel. Tô brincando, irmãos. Pastor, o senhor falou antes do intervalo, o senhor citou o exemplo lá dos judeus, lá em Israel, orando, fazendo a dança deles lá. Certo. Eu acho importante a gente deixar, só para reforçar a questão da salvação, que é o tema, como é que fica a salvação desses judeus e gentios antes da vida do Messias? Ok. Já só para deixar bem reforçado aqui, antes da nova aliança, né? Como é que fica essa questão aí? Então vamos lá, meus irmãos. Um erro muito grave é não entendermos que não existe hoje nada a não ser a igreja. Então, se a pessoa se converte, brasileiro, judeu, da Mongólia, do Cazaquistão, não importa, se converteu hoje, ele é da Igreja de Cristo, ok? Inclusive, os nossos irmãos chamados judeus messiânicos, que são judeus que acreditam em Cristo, eles usam esse termo, não é porque eles não se veem como cristãos, mas porque eles sabem que o povo de Israel, especialmente os mais velhos, tem muita resistência com o cristianismo. A suástica. Remove as pontas da suástica, ela parece o quê? Parece uma cruz. Eu sei que é mentira, mas a mídia propagou o Terceiro Reich de Adolf Hitler como um governo cristão. O desejo do Terceiro Reich nunca foi ser identificado com o cristianismo. Eles estavam tentando restaurar as antigas religiões germânicas. Pode pesquisar. Que tinha os deuses da floresta, sei lá o que e tal. Esse era o objetivo do Terceiro Reich, eventualmente. Mas era bom, desde o começo, eles darem a aparência de que eles eram cristãos. Porque, lembrando, o Reich não chega ao poder em 39. Isso é um negócio que leva 10, 15 anos, paulatinamente conquistando o poder e conquistando o parlamento, né? Nós já vimos essa história outras vezes, até chegar até o poder. O judeu, irmãos, lá atrás, entendeu o quê? Foram os cristãos que perseguiram a gente. Então, os judeus messiânicos, eles não assumem o nome cristão, judeu messiânico. Porque falar em Jesus é complicado, bem complicado para um judeu, por causa dessa pegada. Mas quando eles se convertem hoje, irmãos, não importa o nome que chamem, eles são cristãos e são parte da igreja. Ok? Tamo junto? Então, o que a gente viu na nossa conferência? A gente vai ver aqui na EBD mais adiante. O arrebatamento acontece hoje, por exemplo. Certo? A era da igreja se encerra. Todo judeu, todo gentio, todo mundo marciano, não importa, se converteu hoje, ali ele está presente no corpo de Cristo. Agora, nenhum cristão fica para trás. Que é outro erro que gira na igreja evangélica. Olha aí, hein? Jesus vem, você não vai subir, viu? Com essa roupa aí, de bermuda na igreja, você não vai subir. Quantos já ouviram isso na igreja que você veio? Então, Jesus vai, mas fica dedo para trás, né, do corpo de Cristo, fica pedaço do corpo de Cristo para trás, porque isso não existe. A igreja toda é arrebatada. Do crente mais fiel, poderoso, cheio do Espírito Santo, até o mais chinfrim lá, sem vergonha lá e tal. Se é realmente convertido, irmãos, tem o Espírito Santo, é igreja, vamos todos embora. Começa a tribulação. Aí que está o importante da pergunta do Rendel. Agora, Deus começa a tratar com esses judeus que estão aqui, para dentre desses judeus, extrair o remanescente. Ok? É esse remanescente que vai se voltar para o Messias e no final dos tempos será salvo pelo Messias, porque as nações vão contra Israel, vão ser salvos pelo Messias quando ele voltar a pisar no Monte das Oliveiras, rachar o meio. Isso tudo é coisa para a última aula. Certo? Tudo profetizado. Final do livro de Zacarias, por exemplo, fala sobre isso. Na minha opinião, a maior parte dos judeus que ficarem vão se converter. Na minha opinião. Não vão ser todos, mas a maior parte. Por que eu acho isso? Porque para que Israel irrite de tal maneira as nações do mundo, e inclusive o anticristo,
não pode ser meia dúzia de gato pingado. Não pode ser uma minoria que anda fugida pelo subterrâneo e não implica em nada. Vai ser uma maioria que provavelmente vai ter, inclusive, poder de decisão, que vai ser contra eles que as nações vão se voltar no Vale do Armagedon, né? Como diz a palavra de Deus, e aí Jesus interfere, mata o anticristo, mata o falso profeta e mata todos os ímpios das nações que vieram contra Israel e cumpre as profecias que a gente tem visto, por exemplo, em Isaías. Certo, mas todos esses, assim como nós, nasceram depois do Messias. Sim. Refiro-me a antes do Messias. Ah, ok. Antes. Da mesma forma. Bem, é bom que a gente esclareceu os dois, né? Mas, meus irmãos, até a cruz, todos nós fomos salvos da mesma maneira que foi dito sobre Abraão. A lei jamais salvou ninguém. Eu fico impressionado que tem gente que tem que ficar falando isso nas redes sociais e tal. O que Paulo diz? Se você transgride um ponto da lei, você é responsável por quantos? Todos. A lei só tinha uma alternativa. Ou você obedecia toda, ou você era desobediente de tudo. Mesmo que você obedecesse 99%. Quem foi que obedeceu toda a lei? Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Então ele cumpre e a justiça dele passa a ser minha. Essa justiça, ela é imputada retroativamente nos que esperavam pelo Messias, no Antigo Testamento. Certo? Então é muito complicado quando alguém pergunta assim, pastor, Saul era salvo? Pastor, Sansão era salvo? Irmãos, eu só sei de mim. Difícil você determinar quem era e quem não era lá, porque não eram as ações apenas, meus irmãos, que determinavam isso, ou uma ação que determinava isso. Sansão pode ter tido aquela vida toda errada, naquele último momento ter tido um verdadeiro arrependimento e se voltado para Deus? Pode. Eu vou afirmar isso categoricamente? Não, eu não estou no coração dele, não tenho como adivinhar. Mas o fato é, todos os Antigos Testamentos foram salvos da mesma maneira que somos salvos hoje. Pela graça, mediante a fé. Nós cremos no Messias que veio. Eles creram no Messias que viria. Certo? E já veio, claro, né? No passado. Então, quando Abraão recebe a promessa de Deus, o que o texto diz? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado ou creditado, dependendo da tradução, para a justiça. E aí Paulo vai usar esse argumento, meus irmãos, lá em Gálatas, vocês já passaram pela exposição em Gálatas, graças a Deus que a gente grava, porque se você esqueceu é só ir lá assistir de novo. E Paulo vai argumentar o seguinte, foi Abraão salvo pela circuncisão ou pelas obras da lei? Como? Se isso nem existia ainda. Se a lei foi escrita por Moisés 600 anos depois de Abraão. Não é? Então como que a lei que foi escrita aqui pode ter salvado Abraão que viveu aqui? Aqui que ele diz, ele foi salvo porque ele creu. Ponto final. É claro, meus irmãos, que crer no Brasil de 2023, né? Onde todo mundo tem fé, é complicado. A gente tem que especificar. Como Abraão, ele creu em Deus, na promessa que ele estava recebendo. Ok? E aí ele é declarado justo, declarado salvo. Seria isso? Foi boa pergunta, né, irmãos? Tirou umas nuvenzinhas aí, né? Então sempre lembrando, irmãos, a lei só serviu de uma coisa, para mostrar que eu precisava de graça. A lei só serve disso. Mostrar que eu não consigo obedecer como deveria. Preciso de graça. Eu me lembro da Carol Sue, que é a mãe do nosso preletor da Semana Batista, o Davi Murk Jr. Um dos seus filhos menores lutava com uma desobediência aqui e acolá e tal, né, tal. E aí, finalmente, ela disse para a mãe, a menina, mas mamãe, eu não consigo. O que ela estava dizendo? Eu não consigo fazer o que você está dizendo que eu faço. Eu não consigo obedecer sempre. Eu não consigo fazer aquilo que eu deveria fazer. Aí foi a oportunidade que a Carol Sue teve para falar sobre a sua filha, para sua filha sobre o Evangelho e sobre a graça de Deus. Aí ela falou assim, filha, mamãe também não consegue. A gente precisa de Jesus. Que a graça, meus irmãos, que nos salva, é pela mesma graça que nós continuamos caminhando com o Senhor. É por meio dela que a gente consegue fazer aquilo que a gente não consegue naturalmente fazer. E às vezes nem quer, para sermos sinceros. Amém? Oremos. Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo nessa manhã.
pelo aprendizado da Tua palavra. Sem dúvida, eu creio que o Senhor fez aquilo que nós oramos e o Teu Espírito nos ajudou, ampliou, Deus, o nosso entendimento e que agora possamos, ó Deus, viver, aplicar as nossas vidas com a fé fortalecida e prática no nosso dia a dia. Abençoa, Deus, o dia de hoje, o nosso tempo juntos, cultuando ao Senhor, que seja, Deus, para a honra e glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.